Olá e seja bem-vindo ao VitaCast, o podcast oficial da Vita. Estamos muito animados em apresentar a você mais um episódio da série Papo com a CEO. Esperamos que você aproveite cada minuto desta conversa e não deixe de nos seguir nas redes sociais para não perder nenhuma novidade. Oi, pessoal! Sejam bem-vindos ao primeiro podcast da Vita. E hoje, para estrear nosso papo, trouxe aqui duas convidadas mega especiais. Cláudia Galdino, nossa CEO, junto com a Sofia, a nossa gestora de saúde, que olha para toda a parte de psicologia e nutrição aqui da nossa clínica. Meninas, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada, Gabi. Um prazer, não é, Cláudia? A gente está compartilhando essa mesa para falar de um tema que nos é caro, mas também nos é especial, pensando que somos uma empresa de saúde. Então, sempre uma honra a gente poder falar dos nossos próprios lugares aqui no mundo, né? Falar de mulheres é sempre maravilhoso. É especial para todas nós. Então, muito bom estar aqui. Obrigada, Gabi. E com esse gancho, eu aproveito para falar que é muito interessante, né? Eu estava estudando para a gente ter esse papo e eu achei uma pesquisa da Robert Half, isso, que traz alguns dados do Brasil e falam que apenas 5% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres. E cargos de liderança, quando a gente olha para liderança, para gestão, apenas 24% desses cargos no Brasil são mulheres que estão à frente. E é engraçado porque aqui na Vita a gente tem muita liderança feminina, inclusive a nossa CEO é uma mulher. E eu queria muito perguntar para você, Cláudia, para iniciar esse papo, como que é trabalhar com tantas mulheres inspiradoras? É maravilhoso. É até interessante que, fazendo um retrospecto um pouco na minha carreira, esse ano eu completo 30 anos de mercado de saúde, né? Comecei a trabalhar um pouco antes, o duro é que a gente entrega a idade, né, Sofia? Mas ao longo desse tempo, eu tive a oportunidade de ter líderes e liderados, homens e mulheres, mas assim, eu sempre tive mais afinidade de trabalhar com o público masculino. Talvez pela praticidade, né, enfim. E na Vita, eu procurei compreender um pouco mais, até porque, assim, me vi cercada de mulheres maravilhosas, Sofia uma delas, que me trouxeram muito conhecimento e know-how, né, de uma realidade que faz parte da sociedade, né, e que as mulheres enfrentam e vivem, e que muitas vezes eu vivi e não percebi, ou não vivi, né? Então, assim, entender este mundo, esse contexto, para criar uma conexão melhor com elas. Eu confesso para você que eu aprendi a trabalhar muito bem com mulheres dentro da Vita. E hoje eu vejo, assim, claramente uma mudança, né, na dinâmica da companhia. A gente tem muito mais líderes, mesmo no nosso comitê executivo, mulheres. E eu tenho uma satisfação enorme de trabalhar com essas mulheres maravilhosas. Então eu aprendi, Gabi, que é maravilhoso trabalhar com mulheres e uma empresa plural, né, onde você consegue ter em todas as instâncias, né, de uma organização, enfim, de uma pirâmide hierárquica, homens e mulheres, as habilidades são complementares e, de fato, a gente consegue criar um ambiente muito mais produtivo, criativo e alegre e feliz. Perfeito, é engraçado porque eu já passei por outras oportunidades assim e sempre tinha a presença masculina muito mais forte em um escritório e até para ideias e aprovações, e aqui na Vita realmente assim é um lugar de colaboração mútua, que é algo que dá vontade de você estar e se doar e um pelo outro, assim, é muito lindo de se ver quando um ambiente ele é bem equilibrado, ele tem alguém que olha para todos, e eu acho que isso reflete muito seu trabalho, Cláudia, assim, é bem bacana te ouvir contar isso. E até olhando, assim, pelas dificuldades, né, de você hoje falar de trabalhar com mulheres, a gente tem que ter uma percepção, porque também estava pesquisando, hoje eu estou aqui cheia dos dados, eu estava pesquisando e tem uma pesquisa da IPEA que ela reafirma que as mulheres, elas trabalham muito mais do que os homens. E isso é muito complexo, né? Elas trabalham cerca de 5 horas a mais e ganham 70% do salário.
E é a partir disso que a gente começa a falar sobre jornada tripla, né? Que o trabalho a mulher, ela não para, né? A gente fala que ela tá no trabalho, mas ela sempre tem alguma outra coisa para resolver, enfim. E aí eu queria entender com você, Sophie, como que o que é essa jornada tripla, enfim... Queria que você trouxesse toda a sua expertise quanto a isso para a gente conversar aqui. Claro, tem um ponto, pessoal, que eu acho que um ponto muito corajoso que a Cláudia colocou aqui e que é importante a gente frisar ele, né? Que é o quanto no nosso lugar de mulher a gente também está em construção e em desconstrução do que a gente pensa nesse lugar social, que é da outra mulher, mas é também da gente. Então, quando a gente fala da mulher na sociedade, a gente está falando de um lugar social que a gente reproduz, replica, mas que também, na medida que o tempo vai passando, a gente vai podendo redefini-lo. Hoje, a gente, às vezes, tem muito medo, muito receio de se colocar, né, de acordo com a quantidade de informação que a gente tem de gênero, de raça, de equidade. E ter uma opinião como essa é uma opinião corajosa, né? Ter uma percepção como essa, na verdade, é uma percepção corajosa, porque... não isenta a gente de também estar no meio dessa construção social que nos é colocada. Uma vez que eu digo isso, quando a gente pensa no lugar da mulher, a gente pensa no lugar da mulher que ele vem com diversas marcas ao longo da história. E geralmente marcas atribuídas de um papel social que também define o lugar social de trabalho dessa mulher, que em geral é pela via do cuidado. E aí, quando eu tenho um lugar social do trabalho da mulher, e aqui a gente está falando, né, de uma perspectiva populacional, não é do lugar da Cláudia, do meu, do seu, mas das mulheres deste país, e a gente sabe que este país é muito diverso e muito cheio de camadas, a gente fala de mulheres que ocupam hoje posições de trabalho ainda muito marginalizadas, ainda muito destinadas a um lugar de cuidado. Por que o cuidado ainda é associado a esse lugar de marginalização? Porque, em geral, vão ter as remunerações mais baixas comparada com trabalhos administrativos de escritório, comparada a uma progressão de carreira. Então, a gente vê mulheres como professoras primárias, a gente vê mulheres como auxiliares, a gente vê mulheres ainda em cargos onde a gente não consegue uma competitividade salarial tão grande e uma trajetória de carreira tão significativa e independente de sua competência. Por que independente da sua competência? Mulheres são mais frágeis? Mulheres não são tão ambiciosas? Será? Quando a gente olha para uma jornada tripla e a gente está observando que uma mulher trabalha até 5, 6, 8 horas, dependendo do recorte do estudo, a mais que um homem, eu estou falando de uma mulher frágil, que não é aguerrida, que não é forte, que não é corajosa, que não se dedica o suficiente? Ou eu estou falando de uma mulher que não tem a condição devida ou o recurso social, afetivo, político, né, de políticas públicas, para de fato direcionar a sua atenção e o seu investimento a um único foco? E aí eu tenho mulheres que de fato ficam mais vulneráveis, porque eu tenho uma mulher que ela não consegue ter uma condição de trabalho tão competitiva, por base do que eu acabei de dizer. Eu tenho uma mulher que está trabalhando, mas está pensando no mercado que ela tem que fazer, no filho que ela deixou com outra pessoa que está com febre, se a escola vai abrir, se a férias escolar vai ser tão grande a ponto dela precisar saber com quem ela vai deixar seus filhos, se o papel higiênico tem ou não tem na casa. Isso fica muito a cargo da mulher sempre fazer essa reflexão de gerenciar vários aspectos da vida. Então, ela sai desse trabalho, ela provavelmente antes do trabalho já acordou uma criança, já vestiu uma criança. Ela provavelmente depois desse trabalho está pensando no que ela vai fazer de janta, de alimentação. Ela provavelmente vai ter que apoiar um filho com uma lição de casa. Ela talvez vai ter que intermediar um problema de família. Hoje a gente tem mais ou menos cerca de 40% de todas as mulheres desse país sendo cuidadoras também de outros parentes, como pais. Então a gente percebe como as mulheres se espalham para muitos trabalhos quando a gente fala de uma perspectiva de trabalho. E isso não é à toa que traz hoje um conceito que tem ficado um pouco mais em evidência, que é da sobrecarga mental. Perfeito. É bem importante falar isso da sobrecarga mental, né? Porque
não é uma mulher, né? São múltiplas mulheres, né? A gente sempre tem essa questão, né? A partir do momento que a gente é colocada como um papel de cuidador, de cuidado, é uma responsabilidade muito grande e que muitas vezes a gente se sente até... Não vamos falar com medo, mas aquela coisa de você querer dar conta de tudo, e não é nosso papel, às vezes, dar conta de tudo. Às vezes a gente tem que estar focado em algumas coisas, dar prioridade para outras, e tá tudo bem também. Isso é muito importante da gente entender e priorizar, principalmente quando a gente fala do papel da mulher dentro da sociedade. E aí eu queria ver de você, Cláudia, saber de você como que é para você ter tanta coisa para lidar, como você lida com a sua vida pessoal, sua vida profissional e os principais desafios mesmo para você chegar onde você chegou. Olha, Gabi, eu sempre tive muita determinação. Eu venho, né, de uma família muito simples, ter acesso à educação foi algo que eu conquistei, né? Eu estudei sempre em escolas públicas, então me esforcei muito para conseguir chegar onde eu estou hoje. Então, eu sou movida a desafio, né? E eu sou extremamente determinada. Então, acho que isso foi algo que me ajudou bastante na minha carreira. Mas, assim, pensando em linhas... Eu vou responder a sua pergunta, mas, assim, eu queria até fazer uma conexão com a sua fala, Sophie, porque eu não, sem nenhuma base acadêmica, e aí talvez você possa até me ajudar, mas, assim, a gente percebe claramente que as mulheres têm algumas habilidades distintas das dos homens. Isso é uma regra? Não, né? Mas, em linhas gerais, a mulher ela consegue ter uma percepção muito mais apurada de tudo que está acontecendo ao seu redor, aquela história de que a gente consegue fazer inúmeras coisas ao mesmo tempo. Ela tem muito mais habilidade de perceber o ambiente, o sentimento das pessoas, né? O sexto sentido, aquilo que não é evidenciado em palavras, em gestos, ela consegue muitas vezes ter uma percepção mais apurada, enquanto o homem ele consegue ser muito mais conciso, ele consegue ser muito mais direto, ele consegue muitas vezes mergulhar com mais profundidade em um único tema, ele tem uma visão holística menor quando comparado com a mulher, mas por outro lado ele consegue ter mais aprofundamento e embasamento naquilo que ele, né, procurou ter conhecimento. Então as habilidades, em linhas gerais, elas se destoam, obviamente você tem mulheres distintas e homens também, mas em linhas gerais são habilidades mais comuns, né, no gênero feminino e masculino. Por outro lado, quando você trabalha em conjunto, você torna a complementariedade dessas habilidades torna um ambiente muito mais amistoso, muito mais gostoso, uma empresa muito mais produtiva. Aí tem inúmeros estudos, né, que mostram o quanto as empresas plurais elas conseguem ter, de fato, resultados muito além do que a média de mercado. Então, a gente quer encontrar este mundo onde o ser é o que importa, independente do sexo, do gênero, né? E que as características e as habilidades dele que vão fazer diferença para o desempenho da função, independente, novamente, de sexo. Agora, o que complementariedade de habilidades, eu acredito que cria um ambiente transformador, né? E é o que as empresas buscam, é o que hoje nós buscamos, né? Agora, onde eu enxerguei ao longo desses 30 anos de carreira, que talvez seja um ponto de reflexão, e até queria também essa opinião, Sofia, né? O que leva, após mais de um século de igualdade, né, entre obrigações e direitos, entre o homem e a mulher, a gente ainda ter tanta distorção, né? As mulheres, em linhas gerais, a gente precisa estar reafirmando, elas não se enxergam como elas são, em linhas gerais, tá? Elas não enxergam o potencial, o brilhantismo, a capacidade incrível que elas têm.
E os homens normalmente te enxergam além. Gente, de novo, respeitando, pelo amor de Deus, não tô aqui. Será que até não é mais fácil lidar com o homem? Porque quando a gente está no ambiente corporativo, a gente sabe exatamente o que a gente é, o que a gente quer e como a gente vai fazer, é muito mais fácil a gente lidar com pessoas que estão nesse mesmo tom. E é muito curioso a sua fala, porque talvez a sua fala de você ter mais familiaridade ou mais facilidade, né, num passado de trabalhar mais com homens, é porque talvez eles sabem exatamente quem eles são, ou eles disfarçam bem, mas eles sabem exatamente o que eles querem e como eles vão fazer para chegar. Diferente de uma mulher que está o tempo todo se questionando, o tempo todo problematizando e muitas vezes o tempo todo se inferiorizando. Às vezes pode ser por aí essa facilidade de trabalhar mais com homens, e que talvez nesse universo mais startup, onde a gente tem uma agressividade, uma ambição e uma determinação muito clara do que a gente quer fazer na empresa que a gente está, talvez tenha te colocado numa experiência muito mais positiva no trabalho de interface com mulheres. Porque talvez aqui é claro que a gente ainda tem muitas questões, como síndrome da impostora, como inseguranças, né? Como problematizações também, como a sensação de inferioridade, muitas vezes, quando a gente fala de mulher, não é a outra mulher, mas somos nós. Mas talvez seja daí um pouco essa sua percepção. Pode fazer sentido, porque, né, pensando no meu passado e na minha história, eu também tive que me reafirmar muito para conseguir, né, subir os degraus, né, que a vida me permitiu alcançar. E então, assim, vivi muita reafirmação, né, de quem eu sou, do que eu posso, de para onde eu vou, né, e que eu posso estar lá. E eu percebo que ainda eu vejo mulheres incríveis que eu fico, né, o tempo todo falando, você não se enxerga como você é, porque você é incrível. Agora, tem uma questão social aí que eu acho que vale a pena também a gente discutir, que mais de um século se passou, mas independente disso, dentro de uma formação educacional, o que se espera de uma mulher é muito, ou o que se cobra dentro de uma mulher, em qualquer lar, é diferente do que se cobra do homem. Né? Eu fui criada com mais 2 mulheres, nós somos em 3 mulheres e um homem. E assim, óbvio, uma família grande, uma família simples, todo mundo lavava a louça, cozinhava, ajudava, limpava a casa, mas o meu irmão, né, era o centro das atenções. E porque eu estou falando de uma geração passada, obviamente, eu acho que a gente evoluiu muito como sociedade nas novas gerações, mas ainda assim, eu tenho amigos que têm um casal de filhos com a mesma idade, a menina não pode sair de shorts, ela tem horário para chegar, e eu entendo que existe uma preocupação de segurança envolvida. O menino não, ele não tem horário para chegar, ele se veste da forma que ele quer. Então, ainda tem questões sociais que levam para a mulher, desde a educação primária e básica, que ela tem limitações que o homem não tem. E talvez isso, de alguma forma, fique no inconsciente. Estou falando sem base acadêmica, estou falando estou falando de percepção de vida. Que numa fase adulta, você não percebe que você continua trabalhando com limitações que você não enxerga que o homem tenha. E eu acho que, assim, para a gente vencer realmente como sociedade e criar um mundo plural que vai ser melhor para todo mundo, não é para menosprezar os homens, longe disso. Eu acho que a gente se complementa e é muito bom trabalhar com um time diverso. Mas, assim, começar a falar mais sobre isso e as mulheres perceberem, inclusive eu educo uma criança, educo um filho, desde a educação básica, a gente precisa passar a mensagem certa para que a mulher nunca ache que ela é menos que o homem, que ela pode menos, que ela vai ser mais cerceada na vida. Perfeito. Sofia, antes de você falar, eu só queria complementar que é legal, é muito legal desse papo também, é porque a gente tem diferentes gerações, né? E mesmo eu sendo mais nova, eu cresci com 2 irmãos homens, e assim,
é muito diferente a criação que a gente teve. Eu sou uma pessoa, os meus irmãos são outras, assim, e coisas assim. Eu saí de casa porque eu tava super sobrecarregada de ter que ajudar a minha mãe, trabalhar, pagar a faculdade, fazer um monte de coisa que eu não tava dando conta, enquanto meus irmãos estavam totalmente de boa, e foi eu sair pra minha mãe se mobilizar, de chamar alguém pra ajudar. Então, tem uma sobrecarga muito grande, e é desde a educação, né? E a gente fala, gente, por que isso, né? Enfim. É esse lugar social que eu mencionei para vocês no começo, né? É algo que perpassa muitas gerações, onde vem geração, vai geração, por mais que a gente tente redefinir esse espaço, é ainda algo replicado. Então, hoje, com certeza, em muitos lares, ainda esse movimento ele é muito presente. E acadêmica ou não, a sua frase foi perfeita. O quanto, desde muito cedo, a gente embute nas meninas, que serão as futuras mulheres, limitações, sensação de incapacidade e a sensação de estar sempre fazendo alguma coisa errada. Não à toa crescemos insegura, com uma dificuldade de colocar nossa opinião, sem saber se a gente está com a roupa correta ou não para aquela ocasião, se sentindo menos ou por menos-valia ou menosprezada, se sentindo sempre vitimizada, porque em muitos momentos ao longo da história somos, de fato, 90% das mulheres ao longo da sua vida já sofreram um assédio. Para trazer um outro dado aqui, não à toa a gente tem uma pesquisa instagramável aí muito recente, onde um instituto muito sério foi para as ruas perguntar se os homens se achavam bonitos. Olha que coisa pequena, tola. 99% dos homens, ou quase a totalidade desses homens, não me recordo agora, sim, se achavam lindos. Que estima! Em contrapartida, somente 2% das mulheres conseguiam se enxergar como belas. O que isso traz de impacto, pensando numa primeira camada estética, já está aí posto para nós. Quando a gente vai olhar para outras camadas, a mulher no lugar de trabalho, a mulher ainda numa predominância de altas lideranças masculinas, né, já que a gente tem menos de 5% das mulheres nesse país como CEO, como que é para uma mulher se colocar? Como é para uma mulher negociar salário, sabendo que a gente só teve conta em banco em 1962 porque deram para a gente o direito de ter um CPF, sem precisar da autorização do marido e do pai? Então, esses fatores externos que vêm de geração após geração, por conta, né, dessa construção ainda muito pautada no patriarcado, que é uma palavra que tem se perdido hoje, mas nada mais é do que uma hegemonia de poder de decisão e autonomia vindo do sexo masculino, embute na gente uma forma de ser e de existir que a gente, como mulheres adultas, às vezes paga o preço. Então, esses fatores externos, eles também vão se transformar em fatores internos, muitas vezes vindo pela lógica da síndrome da impostora. E aí, esses termos, né, que também são possíveis de serem questionados, porque hoje em dia são muitos termos, são muitas nomenclaturas, é tudo muito novo para a gente ir assimilando, e é impossível a gente acertar em tudo, né? Então, a gente está sempre em construção. Mas são termos que são relevantes de existir para a gente encontrar naquele novelo um fiozinho de condução para entender, poxa, é por isso então que eu me sinto assim. E Sophie, aproveitando esse gancho que a gente está falando aí da síndrome da impostora, a gente sabe que isso é uma coisa muito comum, e eu acho que todo mundo aqui já se duvidou, se auto-sabotou algum dia, né? Isso é uma coisa muito complicada, ainda mais quando a gente fala no ambiente corporativo, na hora do trabalho. E aí eu queria entender com você como essa síndrome da impostora, ela se manifesta em ambiente corporativo. Como que é, né, geralmente, esse quadro da mulher, onde ela se coloca como nessa questão de autossabotagem, e, enfim, queria entender. Eu costumo dizer, Gabi, que assim, a nossa vida pessoal e a nossa vida profissional, com a mudança de trabalho, né, com a mudança dos padrões e as lógicas de trabalho nos últimos 10 anos, principalmente, a gente já não separa a vida pessoal e a vida profissional. Então, se eu sou uma mulher que fui criada, que fui um pouco menos imbuída de valores de afirmação, de reforço, de uma palavra mais de autoridade, costumo, Gabi, não separar um pouco essa questão da vida pessoal e profissional, porque, né, com a mudança de trabalho que a gente teve nos últimos 10 anos,
eu sou quem sou, independente de onde eu estou. Então, as minhas fragilidades fora do trabalho, elas vão ser reatualizadas dentro do meu ambiente corporativo. Então, se eu sou uma mulher que estou mais insegura, que meus recursos de enfrentamento ou que situações emocionais que eu passei ao longo da minha vida não dão para mim esse carão, esse poder de decisão e essa tranquilidade de existir com segurança fora do trabalho, dentro do trabalho isso só vai se repetir. Síndrome da impostora, para quem não sabe, apesar de ser aí um tema muito difundido nos podcasts, entre as mulheres de forma geral, dentro do ambiente corporativo com a lógica das lideranças femininas, enfim, nada mais é do que uma terminologia psicológica para deixar claro que a gente está sempre duvidando da gente mesma pela condição de ser uma mulher, né? Por tudo isso que a gente vem conversando aqui. Então, isso acaba tendo um impacto muito significativo dentro de um ambiente corporativo e vale o recorte social, né? Porque quando a gente fala isso, a gente está falando na beira da Faria Lima. Então, quando a gente fala dessa mulher, a gente está falando minimamente de uma mulher que tem ali uma rede de apoio, uma escolaridade. Se a gente fizer um recorte de raça, geralmente são mulheres brancas. E mesmo essas mulheres que hoje já são vistas como privilegiadas, né? Por um lugar de base, de acesso, ainda se deparam com essas fragilidades. Consequentemente, uma mulher que está sempre duvidando de si mesma é uma mulher que tem coragem para falar numa reunião? É uma mulher que consegue contestar a opinião de uma figura de autoridade, sabendo que a maioria das figuras de autoridade ainda predominam homens? Será que é uma mulher que consegue, dentro de uma contratação, negociar um salário? Parece que é uma mulher que está sempre tolhida, está sempre acuada de mostrar o seu potencial por medo de ser uma grande fraude, medo de descobrir, na verdade, que ela está ali por sorte e não por competência, que é um pouco do que a Cláudia falou. Às vezes ela precisa olhar para aquela mulher e quase chacoalhar aquela mulher, do tipo, reaja, você tem potencial, você tem capacidade, o que te prende? E talvez o que prende essa mulher é sempre esse lugar que a Cláudia também comentou, de ser construída na base da limitação. Você é muito boa gerindo a casa, você é uma ótima cuidadora, você é uma ótima amiga, você é uma ótima ouvinte. Nossa, sua comida é uma delícia. Como você recebe bem. Ou simplesmente você não pode ir aqui. Aqui ele pode, você não. Você não pode frequentar esse espaço nesse tempo desta forma. Ele sim, você não pode se vestir desse jeito, se apresentar desse jeito, ele sim. Então, essa liberdade cerceada que eu acho que acaba criando mentalmente esses limites que a gente acaba carregando ao longo do tempo e ao longo da vida. Mas eu acho que assim, Gabi, a gente, enquanto sociedade, a gente vem se desenvolvendo, e eu acredito muito que a gente está num caminho muito positivo de reconstrução. Tanto que já houve um momento que eu ouvia quase que diariamente o termo síndrome da impostora, e já há algum tempo eu não ouço mais. Eu acho que as mulheres, em linhas gerais, estão começando a perceber, né, o que o ambiente causou e como elas precisam reagir em relação a isso. Mas algo que eu acho muito bacana também, e que é algo que eu aprendi também ao longo da minha carreira, você não precisa se masculinizar para sentar na cadeira que você desejar, exercer a posição que você almejar e se preparar para. Porque também vi ao longo da minha carreira muitas mulheres que alcançaram patamares interessantes, né, de carreira, de ascensão profissional, mas de alguma forma se masculinizaram. Quer seja na vestimenta, eu preciso estar de tailleur, eu preciso estar de camisa, eu preciso falar de uma forma firme, assim, eu acho lindo a mulher que consegue, com toda a feminilidade que ela tem e que é natural dela, né? Eu não estou dizendo que também você ter traços mais másculos na sua forma de agir também não seja legal, mas mantendo a essência dela, ela chegar onde ela quiser chegar. Eu não preciso estar de tailleur dentro da Vita. Eu venho de tênis, eu venho de jeans, eu venho como eu quiser. O dia que eu quero vir de salto, eu venho de salto alto e tá tudo certo. E não é isso que vai dizer a profissional que eu sou. Nem o meu tom de voz, nem a forma que eu me coloco numa reunião. Mas sim
o meu conteúdo. Eu falo que a gente está saindo de uma era onde o ser é muito mais importante que o parecer. Né? Eu acho que isso isso está trazendo mais à tona o quanto a mulher é imprescindível em todas as camadas hierárquicas de uma organização, né? Porque a essência de cada ser humano é o que vale, né? E não a forma que ele se porta ou que ele consegue, a mensagem que ele procura passar para a sociedade em linhas gerais. É poder escolher quem você quer ser, né? Não para corresponder a um padrão, mas simplesmente para você... A um estereótipo, né? Exato. Formado pela sociedade. Mas para você legitimar a mulher que você escolheu ser naquele mundo, seja na sua vida, né? Fora do trabalho, ou seja no seu ambiente corporativo. E eu acho que é isso. Nossa, eu tô aqui sem palavras, eu tô quase chorando, porque é até algo que eu trato em terapia, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa, né? Desde criança, eu sempre falei, eu quero chegar lá. E minha avó, minha mãe sempre falaram, mas você precisa ser mais dura, você precisa ser mais rígida, você é muito boazinha, nossa, você nunca vai conseguir, você precisa mudar seu tom de voz, tem que falar mais alto. E eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre fui a pessoa que eu acredito que a gente sentar e conversar e resolver é muito melhor do que você tomar, às vezes, uma medida muito drástica. E eu sempre me cobrei muito ser uma pessoa dura, sempre me cobrei muito ser aquela pessoa que tem aquela postura e sabe? E eu vi isso, né, de você poder ser quem você é e conseguir chegar lá, assim, não tem nem palavras, assim, porque eu acho que a gente tem que cada vez mais colocar isso na nossa cabeça, que independente do que você goste e você seja, você vai conseguir. Isso é muito bonito, assim, isso é muito legal. E Gabi, você tem quanto tempo de companhia mesmo? Gente, pasme, 40 dias. Então, pouquíssimo tempo você já tem se mostrado ser uma pessoa essencial, uma colaboradora que tem feito toda a diferença para o nosso time de marketing, comunicação. Continua assim, sendo quem você é, que você vai chegar onde você almejar e onde você se preparar para chegar. Não muda nada do que está em você. Você está no caminho certinho, pode ter certeza. Eu vou chorar. Obrigada, Cláudia. Ai, gente, é demais ouvir isso, assim. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu acho que esse papo foi muito especial. É o nosso primeiro podcast. E para finalizar, assim, para a gente fechar com chave de ouro, eu queria falar sobre a priorização da saúde. A gente está falando aqui sobre tanta coisa importante. E eu acho que você cuidar da sua saúde mental é um pilar que tem que... acho que é unânime, né? E aí, eu queria entender, Sophie, como que você consegue... uma dica para as mulheres, né? Para tirar um tempo do seu dia para sei lá, eu converso muito com a minha psicóloga, ela fala, escuta uma meditação guiada, né? Faz alguma coisa, conversa. Então, dicas para a gente conseguir começar a priorizar a nossa saúde física, mental aqui, para todas as mulheres. Vocês têm mais uma hora? Eu acho assim, poxa vida, a gente pode fazer um outro iniciando essa pauta do que fechando com ela. Por que eu falo isso? Porque eu sou uma pessoa que estou o tempo todo falando com, né, para muitas outras pessoas que muitas vezes estão em uma situação de vulnerabilidade, geralmente profissionais, geralmente homens, mulheres. E quando a gente fala de saúde mental, e quando a gente fala de saúde mental da mulher, é muito importante a gente lembrar que essa palavrinha patriarcado, ela tem, na verdade, ferido mulheres e ela também tem ferido homens. Então, só para fazer um recorte de dado aqui, né, as mulheres são as que mais atestam no ambiente de trabalho. Nossa, então não vamos mais contratar mulheres, porque se elas ficam super doentes sempre, qual que é a finalidade? Mas os homens, quando atestam, eles geram maior impacto econômico para essa empresa. O que esse dado muito delicadinho aí mostra, né, muito pontual, mostra pra gente que as mulheres, elas estão extremamente adoecidas, mas elas pedem ajuda porque são legitimadas socialmente a buscar apoio. E os homens, por outro lado, estão também extremamente adoecidos, mas não têm um lugar social onde o pedido de apoio e o lugar de fragilidade é legitimado. Então, quando vão buscar ajuda, já estão muito graves.
Então, quando a gente fala de saúde da mulher, a gente também tem que falar da saúde do homem. A gente também tem que pensar como que as nossas políticas públicas estão construindo equidade para essas duas categorias aí de pessoas pensando numa lógica binária, onde tem favorecido a saúde, porque a gente vê que está todo mundo sofrendo muito. Quando a gente traz o recorte para o público feminino, a gente percebe, então, mulheres que estão super sobrecarregadas e que precisam encontrar formas de manejar isso. Claro que a gente poderia olhar para as políticas públicas para falar sobre isso, porque fatores de proteção de saúde mental nada mais são do que educação, moradia, saúde, habitação e mobilidade urbana. Então, uma mulher que tem por premissa esses fatores como um direito adquirido, certamente vai ser uma mulher com muito mais fôlego de vida. E vocês me vêm falando muito aqui da mãe, porque uma mulher solteira, ela tem uma condição de vida nesse mundo, né, e de suporte. Uma mulher que às vezes é uma mãe solo, como não esperar que ela não adoeça? É quase improvável que isso não aconteça, né? Mas pensando isso em política pública, que eu acho que é uma coisa que a gente tem sempre que falar, pensando que a gente também é uma empresa de saúde. Mas quando a gente traz para o indivíduo, sabendo que também a gente está falando aqui para um recorte muito específico de mulheres, né, onde a gente talvez não precise entrar em tantas camadas que são necessárias de falar, nada mais sugiro para vocês do que duas coisas. Acho que tomar consciência, leiam, problematizem, conversem, discordem, ouçam, né, podcasts e YouTube, sejam plurais na opinião de vocês. Hoje a gente vem no mundo de muita cristalização de opinião, não façam isso. Se aproximem. Sejam aquela pessoa que na diversidade e na diferença se aproxima, se aquilo não te ferir como identidade. Então tome consciência. A autocrítica e a criticidade de informação sempre vai ser o caminho para reflexão e para a saída de uma responsabilização individual, porque a gente vê que tem muito mais coisa acontecendo para além de quem a gente de fato é e da nossa própria competência. Segundo ponto, se aproxime de 7 eixos de cuidado. Acho que quem me ouve falar muito quase que cai na risada já, né, quando eu falo isso. Mas 7 eixos de cuidado, gente, nada mais é do que uma metodologia que a Vita tem, baseada na medicina do estilo de vida, com muita evidência científica para a saúde física e para a saúde mental, onde, se você se aproxima de dimensões, você com certeza vai estar prevenindo doenças, ou minimamente, na sociedade que hoje a gente está inserido, prevenindo que haja um agravamento dessas doenças. Por quê? Pessoas em sofrimento psíquico têm de 40% a 60% maior de chance de outros adoecimentos, inclusive físicos. Que eixos seriam esses? Poxa, vamos flertar um pouco mais em colocar o nosso corpo em movimento, ao invés de olhar para esse corpo só quando ele apresenta uma insatisfação estética ou uma dor? Como que a gente tem conhecido o papel da nutrição para além do emagrecimento? Sabendo que hoje a gente tem muitos estudos de microbiota intestinal e saúde mental. Como a gente tem feito o nosso manejo de sono? Eu tenho dormido? Eu tenho conseguido ter um sono restaurador? Sabendo que 2 noites sem dormir muitas vezes pode gerar um surto? Reversível, sim, mas mesmo assim um surto, olha só que forte. Como eu tenho flertado com a minha espiritualidade ou com práticas respiratórias? Como é que eu tenho me conectado comigo para além da realidade concreta da vida? Isso é muito importante, muito difícil pela realidade social que a gente vive hoje, mas muito importante da gente buscar aí apoio profissional para tentar construir esses fatores de proteção, já que a gente não tem os outros fatores de proteção por um direito adquirido. Então, acho que esses 2 caminhos são aí fundamentais, e se você, né, mulher que está ouvindo a gente, quiser uma indicação, eu sempre sugiro o livro da Djamila Ribeiro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro. Não tenho certeza se esse é o título correto, mas é um livro muito importante para a gente pensar o lugar da mulher e da mulher brasileira, né? Aquela mulher negra, aquela mulher muitas vezes que ainda luta por um lugar de visibilidade, é a mulher geralmente que tem os maiores dados, os piores dados epidemiológicos. Então a gente precisa refletir esse lugar social para a gente também poder refletir o nosso próprio lugar de mundo. E Sophie, agora, de verdade, o papo tá muito bom. Eu tenho mais 1 milhão de perguntas, mas eu acho que a gente pode deixar para outros episódios. Para finalizar, como que uma empresa ela consegue apoiar os seus funcionários quando a gente fala de saúde mental, né?
qual que é o papel da empresa, né, nesse contexto? Eu acho que a empresa, pensando que a gente passa a maior parte do nosso dia e da nossa vida produtiva dentro do nosso ambiente de trabalho, uma empresa tem sempre uma grande responsabilidade em construir políticas que apoiem as suas pessoas, né? Sejam homens, sejam mulheres. Então, pensando aqui que a gente está numa empresa justamente de gestão de saúde, de acompanhamento populacional, pensando no impacto que a saúde dessas pessoas tem, inclusive em produtividade, inclusive em questões financeiras, eu acho que se você é uma empresa ouvindo a gente, acho que a Vita ela entra no mercado muito para poder acolher as pessoas de uma maneira mais especializada, por meio de coordenação de cuidado, por meio de plano terapêutico singular para cada membro que faz parte aqui da nossa carteira. Acho que a gente também contribui com construções de estratégias em parceria com RHs, porque um RH sozinho não faz verão. A gente tem uma pluralidade muito grande de desafios dentro do mercado corporativo hoje. Se você é uma pessoa física, né, às vezes a gente já tem um membro nosso ouvindo a gente aqui, conte com o nosso time de saúde para que você possa flertar com esses eixos, para que a gente possa construir um cuidado mais próximo e contínuo, sendo a gente esse fator de proteção para poder te apoiar. E se você, por acaso, não é uma empresa, não é uma pessoa que tem os nossos benefícios, mas que você é um cidadão comum, eu acho que você pode sempre contar com o serviço público. Hoje a gente tem hoje a gente tem uma gama e uma teia importante de acesso de saúde acontecendo por meio direto ou indireto do serviço público. Escreva pra gente também se você tiver necessidade. Acho que a gente está sempre numa responsabilidade social e ética de ofertar cuidado, né? Seja apoiando no encontro e na conexão de você com algum dispositivo de saúde relevante, ou seja, para as pessoas que de fato conseguem ter acesso, entregando o melhor cuidado aí que a gente se propõe. Gente, podem mandar, podem escrever pra gente, porque estamos todas aqui com um propósito muito claro de mudar a saúde no Brasil. E até é muito bonito, né, trabalhar com um propósito desse. E eu tava até, só complementando, eu tava conversando hoje com um membro, né, do nosso hospital, e ele falou, cara, eu adoro a Vita, porque eu tenho o mesmo médico há muito tempo, ele me trata muito bem, eu consigo fazer todo o meu acompanhamento, é o meu filho também, enfim, nós temos um cuidado especial. A gente olha, eu tô aqui há 40 dias, eu já passei em todos os médicos possíveis. Eu fico o dia inteiro pensando, onde será que eu posso passar hoje? Porque eu já tenho os meus médicos favoritos, eu mando mensagem, tem um cuidado, tem uma humanização no processo, tanto para quem tá aqui dentro, que a gente consegue transparecer para quem tá fora. E isso é maravilhoso, assim. Muito legal, né? Eu vou só aproveitar, deixa assim, responder essas duas últimas perguntas em relação à saúde, como eu vejo, né? Eu acho que a saúde ela está muito vinculada à felicidade, né? A saúde pessoal, né, da Cláudia depende muito de eu conseguir fazer coisas que me tornam mais feliz. Eu não acho que a felicidade seja um local alcançável. Eu acho que são inúmeros momentos que a gente vive, né? E, obviamente, se você tem muito mais momentos felizes do que momentos tristes, você acaba alcançando aí dentro da balança um lugar de maior felicidade. Então, assim, por exemplo, eu sou vaidosa, né? E eu sei o quanto a atividade física ajuda, né, no bem-estar do corpo. Então, eu procuro ter regularidade para realizar a atividade física, assim como a alimentação, né? Eu procuro me alimentar bem, também levando em consideração questões relacionadas à saúde e bem-estar. Eu amo meu filho de paixão, minha família, meu marido. Eu certamente passo muito menos tempo com eles do que eu gostaria, mas assim, o pouco tempo que eu passo tem que ser de felicidade, né? Assim como família e amigos, enfim, eu acho que a saúde está muito pautada em você buscar compreender, né, o que te faz, o que te traz mais felicidade e buscar ter muito mais constância nesses momentos de felicidade. E eu acho que a saúde corporativa ela está muito correlacionada com você ter um ambiente de pessoas felizes.
E assim, as pessoas, e como que você pode ser genuinamente feliz trabalhando numa empresa? Óbvio, primeiramente você tem que gostar daquilo que você faz, né? Da atividade que você desenvolve. Você tem que ter aptidão para aquilo, porque também não adianta gostar, por exemplo, adoraria ser cantora, mas se você me ouvir cantar, você não vai querer mais ser minha amiga. Então não é só o que a gente gosta, mas também aquilo que a gente tem aptidão para. Mas, além disso, é trabalhar com uma empresa que tenha um propósito alinhado ao seu. Gabi, assim, eu te afirmo com toda tranquilidade e paz de coração. Foi na Vita que eu me encontrei profissionalmente depois de mais de 25 anos de mercado, porque eu completo... Aliás, que dia é hoje? Hoje é dia 6 de março. Semana que vem completo 5 anos de Vita. Foi na Vita que eu entendi o que é trabalhar com um propósito. Isso é mágico. É mágico porque você conectar seus valores pessoais aos valores da empresa é algo que realmente te move. Então, o ir trabalhar não é um pesar, é uma alegria, né? Então, novamente, você tá indo para um ambiente, para um momento de felicidade, que obviamente só vai fazer bem, né, de proporcionar saúde. Eu acho que a saúde corporativa está muito vinculada a ter propósito. A empresa tem que ter propósito e as pessoas têm que se conectar a este propósito. Certamente a empresa, quando alcança isso, um propósito nobre como o nosso, né, que é realmente cuidar das pessoas, é algo encantador, é apaixonante. Eu sou apaixonada pela Vita e por aquilo que a gente está construindo. Bom, depois dessa fala inspiradora aqui da Cláudia, eu infelizmente vou precisar finalizar o nosso papo. E lembrando que esse é o primeiro de muitos, tá? Então sigam a gente, fiquem atentos às nossas redes. Segue a gente no LinkedIn, no Instagram, enfim, que a gente está preparando muita coisa boa para esse ano. E obrigada, meninas, por estarem aqui hoje. Obrigada pelo papo. Querem dar um recado final? Não, acho que agradecer. Acho que para um primeiro papo que a gente está fazendo aqui, né, também é novo para mim esse formato. Então, mas sempre um prazer a gente poder construir saúde, a gente poder construir ideias nas divergências, nas convergências. Então, que seja de proveito aí para o pessoal que está ouvindo. Problematizem com a gente, escrevam para a gente, nos sigam. E aí a gente vai construindo sempre algo que faça sentido dentro dessa nossa rede aqui de apoio e de cuidado. É só agradecer mesmo e tomara que essa discussão super positiva, né, traga aí um resultado bom, enfim, boas reflexões para quem estiver nos ouvindo. Obrigada. Obrigada, pessoal.